país, no mundo inteiro, onde as pessoas estão vivendo dissimuladamente, fingindo uma coisa que não é, ocupando cargos e posições que não têm condição, simplesmente porque acha bonito, porque acha interessante, e o prejuízo vem à tona. Mas irei contar ligeiramente uma parábola para que você entenda o contexto do que nós queremos falar. Já foi falado aqui 2 vezes na Pirau FM, e hoje há necessidade de falar do pomar do rei. Muita gente já escutou em reuniões aqui na Rádio Pirauá e outros lugares, que fala a respeito de um dia que o rei chegou no seu pomar e percebeu que as plantas estavam murchando, as frutas já não tinham mais vidas, e começou a questionar a melancia: melancia, por que você não quer mais viver? E ela disse: porque eu sou grande demais, fico no chão, recebo muitas sujeiras, eu queria ser feita a uva, feito o parreiro que fica ali suspenso e bonita, pequena, e todo mundo tem um prazer de tirar os cachos. E o rei chega para a segunda fruta, chega para a maçã, perguntando por que ela estava triste. Ela disse: olha, porque normalmente os homens me atribuem o pecado, não tem nada a ver como fruto do pecado, só por ser maçã as pessoas me desprezam muito. Eu queria ser como a banana, que são muitas e ninguém relaciona nada às coisas más. E assim ele andando e questionando cada fruta, e elas não queriam ser assim mesmo, mas queria ser como as outras. E contra a parábola que estou resumindo, porque a temática é grande, que quando ele chegou no final do jardim, tinha uma rosa campestre, uma flor que dá em todo o mato, chamado amor perfeito. E o amor perfeito estava viçoso, cheio de vida, de cor, se balançando com o vento. Ele disse: se você, amor perfeito, não tem nenhuma queixa. Ele disse: não, Senhor, estou satisfeito com a minha vida, sou amor perfeito e quero ser o amor mais perfeito que já foi criado. Dando uma lição de vida, porque normalmente as pessoas não se sentem felizes com o que Deus dispõe, com o que buscou, fica procurando coisas que não vão levar a nada. E essas pessoas estão fazendo coisas erradas, não estão se encontrando, não estão questionando a Deus para que nasceu, para que veio ao mundo. Essas questões existenciais primárias, e nós temos que saber de onde vimos, para onde iremos, qual o nosso propósito. Então as pessoas estão se desencontrando, se frustram e querem, acima de tudo, frustrar os outros. São mal resolvidas, mal amadas, e levam a existência toda de amargura. E sai na nossa sociedade, sai na comunidade em geral, que seja cristã, evangélica, que não seja, destilando veneno. Porque simplesmente, por não ser feliz, por não ter encontrado o seu caminho, começa a criar problemas desnecessários. E tem muita gente que acredita que a resposta financeira, a resposta que vai ter de enriquecer, está em curso superior. Bom, esse é um caminho. Mas conheço milhares e milhares de pessoas que concluíram um curso superior, até medicina, engenharia, e nunca ocuparam esse cargo. Vivem como pobres. E conheço pessoas analfabetas ou analfabetas formais, funcionais, só sabem assinar o nome e são ricas. Então isso é uma questão de busca, isso é uma questão misteriosa de Deus. Mas o que eu quero dizer é que se você tem um chamado, se você tem o desejo de ser um motorista alternativo, que seja. Não adianta você se formar em direito se você quer ser motorista. Se você quer ser um agricultor, continue na sua vocação. Porque por causa dos agricultores, digo melhor, é que nós nos alimentamos.
Já pensou se todo mundo fosse formado numa área aí, que ninguém plantasse, que ninguém colhesse, aonde nós iríamos comer? Se ninguém pescasse, se ninguém cuidasse dos animais da agropecuária, aonde nós iríamos comer? Então as pessoas estão assim, simplesmente buscando cá talentos que não tem aquela vocação e só vai trazer problema. É tanto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, e o versículo 4, traz a seguinte citação: essa questão foi suscita devido ao favor que alguns falsos irmãos terem se infiltrado no nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduziu à condição de escravo. O que é que Paulo dizia? A gente lendo o contexto, vamos perceber que no meio do povo de Deus, estou chegando lá onde quero, no ápice da minha explanação, é que no meio do povo de Deus, cada um tinha uma função, cada um tinha um ministério, cada um tinha um chamado. E os falsos irmãos, os falsos judeus, se infiltrou ali para espionar, se ia, se não via onde era o que estava fazendo. E no meio da legalidade das leis do Antigo Testamento, começou a tirar, a frustrar a liberdade. E é isso que temos visto nos últimos dias, na comunidade cristã. Que seja evangélica, que não seja evangélica, ou que seja católica, que não seja católica, nós percebemos isso. As pessoas se infiltrando onde não deve, ocupando cargo, ocupando posições que não têm condição, traz esses cargos, essas funções do mundo secular e quer impor no meio do povo de Deus, colocando regras, colocando limitações, colocando barreiras que tiram essa liberdade do Evangelho. E principalmente na comunidade cristã evangélica, tem muitas pessoas que ainda não se descobriram. Não cantam porque não sabem cantar. Eu mesmo sou uma pessoa dessa, eu não sei cantar, nunca aprendi. Acho bonito, agora por achar bonito eu não tenho o direito de querer ocupar uma posição de cantor cristão. Eu não tenho essa condição. Tem pessoas que não pregam, tem pessoas que não oram, tem pessoas que não evangelizam. E no fim quer cumprir esse ministério sem ter o chamado, sem ter a preparação, sem ter o conhecimento e a voz adequada para isso. Então o que acontece? Prejuízo. Se frustram e começa a colocar obstáculo no meio do povo de Deus. Começa a irradiar veneno, destruindo igrejas, separando, dividindo, criando fracções ou facções, se assim queira dizer. Mas se formos olhar na Bíblia Sagrada, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 21 e 22, diz: cada um fique na vocação que foi chamado. Se foi chamado para ser servo, é um questionamento, e ainda não te dê cuidado, e ainda não pode ser livre, certo? Para dar ocasião ao pecado. Bem claro o versículo, bem claro, bem explícito, né? Se você é servo de Deus, não queira ser líder. O que é o servo de Deus? Todo crente, do pastor ao porteiro, é um servo de Deus. E tem gente que quer a liderança. O problema é que tem muita gente querendo ser cabeça, quando na verdade são caudas. Cauda é a rabichola do animal. Então, se Deus quer que eu seja cauda, que eu seja cauda, que eu cumpra, e não que eu queira ocupar um cargo onde eu vou ferir, onde eu vou machucar os irmãos. Então, tem gente que está assim, frustrado. E quando eu falei em curso superior, vou abrir aqui um precedente para que você entender o que quero falar. Não estou desmerecendo. Se não tivéssemos os médicos, os juízes, os advogados, estaríamos num caos, estaríamos na idade da pedra. Mas vou dar um exemplo bem claro onde nós residimos. No meu caso, eu não gosto de política, eu detesto política. Eu detesto político.
Mas são eles que movem a sociedade. Por a minha pessoa não gostar, não dá o direito de eu escolher dizer, jogar o desprezo. Faço meu papel, mas eu não gosto, porque todo político é mentiroso, todo político é enrolão, todo político é trapaceiro. Mas a gente, dando uma retrospectiva no nosso município, que eu estou falando, vocês são prova cabal, são testemunho, não adianta negar o contrário. Ao longo desses 30 anos que nós temos estado aqui em Alagoa Nova, já vou para quase 35 anos no nosso município, nós vimos aqui prefeitos que tinham curso superior, nós vimos prefeito que foram técnicos nisso, naquilo, eram os feras, eram o bambambam, e a maioria deles não fizeram nada. Um pouquinho ali, outro pouquinho aqui. Quando fazia uma praça, comia dinheiro de dois. Quando comprava uma medicação para o hospital, comia o dinheiro de 3. E nos últimos dias, olhe bem, eu estou sendo apolítico, não estou tomando partido. Nos últimos anos, ou no último ano, nós vimos um cidadão entrar nesse município, não vou citar o nome que não é necessário, um prefeito, um homem simples, um homem mas cheio de sabedoria e de conhecimento, que não passou por uma universidade. Mas o último prefeito dessa cidade tem feito coisas grandes que ninguém tinha visto antes. Tem transformado, tem aprovado, tem trazido recurso, tem pago em tempo o funcionalismo público, tem aberto espaço onde não existe. E observa o quê? Ninguém esperava um homem praticamente do campo, um homem simples, mas revolucionou, fez algo diferente. Por que fez algo diferente? Porque foi chamado, foi separado para isso. No começo eu fiz questão de menosprezar os políticos para não dizer que eu estava sendo partidário. Então observe quantos ao longo de 35 anos não fizeram besteira. E chegou um que começou a engatilhar, começou a colocar no trilho Alagoa Nova, a crescer o nosso município. E trazendo agora para o lado eclesiástico, no meio do povo de Deus tem surgido muitas coisas, como está em 2 Timóteo capítulo 2,15. Muitos despreparados tomando o lugar do pastor, muito despreparado, querendo ser pastor, é o que mais tem aqui na nossa cidade ou no Brasil afora. Quando a Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando falo em obreiro, não quer dizer somente os pastores, todos os que trabalham na obra de Deus. Que seja cantor, que seja evangelista, que seja da portaria, que seja da secretaria. Cada um que fique na vocação que foi chamado. E às vezes eu vou abrir outro precedente, e nós cristãos evangélicos, nós batemos muito na igreja católica, perseguimos muito os padres. Acontece, eu não vou negar. A gente bate muito na igreja católica. A gente olha para a vida de um padre. O que eu estou falando é de eclesiologia. Não vamos confundir com soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos entender. Um padre, para ocupar a posição dele, ele passa 8 anos estudando. Além da teologia normal, ele vai estudar psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, as gias da vida, como se diz. Por que ele estuda todas essas doutrinas? Porque ele tem que entender a cabeça humana, ele tem que compreender as necessidades sociais, as necessidades históricas, o que é que nos levou a estar nessa condição, onde começou o erro, vamos consertar. A
antropologia, não é? A sociologia, a sociedade está deturpada, está com a sexualidade mal dirigida. Vamos ver onde é que está o X da questão, que é o que mais aperta nos últimos dias. Carro-chefe, pornografia. Isso é o que se vê. Então eles se preparam para isso. E o que nós vemos? Nas nossas igrejas, hoje nós chegamos a quase 30, estava 30, diminuiu. Muitos Zé Ruela, ocupa o lugar de pastor, não sabe de nada, mal casado, mal amado. Outros ficam no seio da igreja criando confusão, tirando onda de doido, de doida. Não estuda nem o primeiro nem o segundo grau, fundamental e médio, como diz nos dias de hoje. A família é um problema social. Liso, feito que eu sou liso mesmo, fica extorquindo um e outro para botar o combustível, para botar pneu do carro, para comprar carro velho. E quer exigir, querem tirar, querem determinar o que eles não têm condição de fazer. Eu vou além. Eu vou abrir o leque. Na nossa cidade, Alagoa Nova, pastor de igreja, pastor administrativo, que é o pastor administrativo, aquele pastor que fica na igreja arrebanhando, ajuntando e fazendo todo o desenrolar do campo missionário. Pastor administrativo, nós só temos um, formado, passado pelo seminário, com estrutura para trabalhar, para entender a cabeça humana. É o pastor da congregacional, o Josinaldo Leôncio. Esse é formado. Tem o meu caso, eu sou pastor de campo, eu não sou administrativo, eu sou operacional. Eu vivo plantando, fundamentando, formando outros pastores em seminários, ensinando, viajando. Meu campo é itinerante, como Paulo é. Paulo não tomou conta de igreja. O apóstolo Paulo era itinerante. Jesus não tomou conta de igreja, era itinerante. Fundava, fundamentava, estruturava. Fez a base de sustentação do evangelho. Então observe, uma cidade, vou dizer, com aproximadamente 30 igrejas evangélicas, só um pastor passou pelo crivo, por uma preparação. Os outros fazem um lambazé aí de 3, 4 meses, de 6 meses, copia, cola, tapia, compra uma carteirinha e fundamenta igrejas problemáticas, igrejas que só vêm dar problema na nossa cidade. Os demais não se dão ao cuidado de se formarem estruturalmente para trazer uma teologia. Se a gente falar em Freud, em Lacan, em Piaget, em Massone, né? Thomas Massone, o francês, né? O filósofo francês. A base elementar, a base estrutural do entendimento, da compreensão da psicologia, da mente humana, do comportamento humano, da estabilidade humana, dos vícios, das inclinações humanas, onde combater, não vai ter, a não ser os que passaram, não sabem o que é antropologia, não sabem o que é sociologia, não sabem o que é psicologia, nem filosofia. Tem que ter isso, tem. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Ora, se o pastor é um conselheiro, se o pastor é um coach, que é um motivador, aquele que diz, não beba, siga Jesus, ame, é um treinador. Se ele não tiver estrutura, se ele não souber o que é o seu irmão, sabe o que é que ele vai fazer? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso não é a palavra. E querem trabalhar com a cabeça humana e querem mudar pessoas sem ter base. Até pessoas, meus amados, até pessoas nas igrejas que tem curso de psicologia, tem curso de sociologia, que nós temos sociólogos na comunidade evangélica, nós temos filósofos, temos pessoas formadas em filosofia. Mas alguns ficam conversando besteira, querendo mudar, querendo excluir, querendo tirar, desfazer das pessoas. Ali não, tem que pregar. E quem convence da justiça e de juízo é o Espírito Santo, é verdade.
Mas o Espírito Santo só lembra do que você vê, do que você lê, do que você vive. É tanto que na Epístola de João, capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, vos lembrará de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ora, nós só podemos lembrar o que estudamos. Nós só podemos lembrar o que vivemos. Se alguém chegar aqui com um texto quântico, não é da ciência quântica, da informática, todos aqueles aparatos de tecnologia, eu não sei o que é que tem ali. Mas se falar no livro de teologia, falar em Tomás de Aquino, em Agostinho, tem que usar até quem foi. Então o Espírito Santo vai lembrar do que eu li, do que eu vivi. Então, enquanto não houver seriedade nas igrejas evangélicas, estou falando hoje para crente, minha audiência com pessoas não crentes é muito alta, graças a Deus, mas a comunidade evangélica não fica por trás. Todos os falsos irmãos continuará a dar pitaco, continuará a querer fazer serviço de pastores. Sabe por quê? Porque os falsos irmãos muitas vezes estudam educação física, história, geografia, psicologia, tem uma bagagem cultural a mais e enrola o pastor que é analfabeto, que não tem vergonha de não ter se preparado. Não justifica. Quer ser pastor, se prepare. Eu duvido você ganhar um dinheiro melhor, ser bem remunerado em uma empresa que você não fez um curso, sabe? Você quer dirigir a Petrobras, você quer dirigir o grupo Sá Irmãos e outros, Votorantim, não vai dirigir nunca. É como a igreja de Deus, quer dirigir apenas por dinheiro, que coisa é essa? Mas terminando, por que está acontecendo? A Lagoa Nova, 30 igrejas, pastores administrativos, só um formado. Parabéns a esse pastor que pagou o preço, que estudou. Não é o melhor nem o especial, mas é bem-aventurado. Está trabalhando com estrutura, está dentro do plano de Deus. Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia reis em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia perfeito. É o que nós estamos vendo. Porque rei aqui quer dizer administrador, embora esse rei esteja relacionado à política de Israel, à administração do povo. Mas podemos trasladar esse texto para a comunidade evangélica, podemos aplicar. E se eu fosse ler nos dias atuais, eu diria o seguinte: e naqueles dias não havia pastores de verdade em todo o povo de Deus, e cada crente faria o que lhe bem parecia. Acha que é certo, começa a jogar farpa, começa a jogar veneno, começa a excluir. Então, a Lagoa Nova precisa de seriedade, a Lagoa Nova precisa crescer, porque graças a Deus temos muitos e muitos crentes salvos, muitos e muitos crentes de bom testemunho, mas temos uma minoria que é a vergonha do Evangelho, que é quem está atrapalhando a entrada das outras pessoas na igreja, porque os que estão lá, eles querem botar para fora. Então, a maioria de crente e a minoria de pessoas que estão dando trabalho no meio do povo de Deus. A maioria de pastores e uma minoria de homens de Deus que realmente estão preparados como pastor para administrar a igreja do Senhor. Então, você pastor, você dirigente da sua comunidade, não só de Alagoa Nova, aonde quer que chegue, hoje a audiência está alta na internet, graças a Deus, já tive aqui o pique de audiência, está alta. Se você lidera, vá se capacitar, vá melhorar, ainda é tempo. Você está fazendo é para o reino de Deus, já que você abraçou essa causa, não é para você. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.